Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para meditarmos na poderosa palavra de Deus. Eu te convido para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse tempo em que estamos passando de grandes reflexões em nossas casas, eu te convido para que você tenha um apoio especial para a sua vida. E este apoio, ele é uma rocha inabalável. É um apoio que vai te trazer segurança em tempos difíceis. A palavra de Deus diz que este homem, ele edificou, ele construiu a sua casa. E eu gostaria de perguntar para você, em que você tem construído a sua vida? Em que base? Como você tem direcionado a sua vida quando agora tudo parou? Tivemos que mudar nossa rotina e como é que está a sua estrutura? Como está a sua alma, a sua mente, o seu coração? Eu venho te apresentar uma rocha que não muda, uma rocha que firme está, que nada abala. E essa rocha e essa segurança nós encontramos na palavra de Deus, que é o próprio Deus. Deus, ele te convida para que ele seja este teu apoio em momentos difíceis, de dor, de perdas, de tristeza, porque só ele tem a segurança real para a sua vida. Só ele tem esperança não apenas nessa vida física, não apenas nessa vida momentânea, mas depois da morte, no juízo eterno, na vida eterna. Uma vida eterna com Deus faz toda a diferença para a sua paz agora. E eu gostaria de te apresentar 3 qualidades que permanecem nesta rocha chamada Deus para te dar segurança, para te dar esperança, para conduzir a sua vida, para você, enfim, ser conhecedor de Deus. Você precisa conhecer das qualidades, você precisa conhecer quem é Deus. E eu gostaria de te apresentar 3 rápidas qualidades. A primeira qualidade de Deus, eu gostaria de dizer para você que é sobre a santidade dele. A santidade de Deus tem um grande significado porque chama Deus de separado do comum, ou seja, Deus, ele é uma pessoa além daquilo que você possa imaginar, aquilo que você diz que está dentro de um nível na sua mente, Deus, eu quero te dizer que ele é superior a isso, ele está em outro nível, em outro patamar. A Bíblia chama de Deus diferente de qualquer autoridade que você possa conhecer. E a Bíblia nos convida para nós temermos a santidade de Deus. Eu gostaria de convidar você para ler no livro de Isaías, no capítulo 8. Abra rapidamente a sua Bíblia aí. No capítulo 8 e no versículo 12 e no versículo 13, para nós entendermos esse temor a respeito da santidade de Deus. Diz assim, na versão que eu tenho, a partir da última frase do versículo 12 do capítulo 8 de Isaías: E não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ele está se referindo aqui ao temor aos homens, ao temor apenas aquilo que você está vendo. Aqui diz no versículo 13: Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele
o vosso assombro. Tem muitas pessoas que temem o homem, temem o que pode fazer o homem, mas eu gostaria de fazer você refletir a respeito da santidade de Deus, para você entender um pouco do contexto que está acontecendo na nossa humanidade, do que os homens estão infringindo a santidade de Deus, estão blasfemando contra a santidade de Deus. E eu te convido para você temer a Deus e a sua palavra, temer a santidade de Deus, porque a santidade de Deus faz com que nós venhamos ter o apoio nele, porque ele não precisa de nós para ser santo, mas nós precisamos dele, porque ele diz em sua palavra: sede santos como eu sou santo. Então nós temos que recorrer ao nosso apoio, que é Deus. A segunda qualidade dessa rocha inabalável, eu gostaria de convidar você para pensar sobre o caráter da justiça de Deus, uma qualidade muito peculiar a ele e muito importante nesses dias de padrões tão quebrados diante de algumas condições que estamos passando socialmente, economicamente, politicamente. E eu gostaria de fazer você pensar na santidade de Deus, pensar na justiça de Deus, para você ficar forte. A justiça de Deus, eu gostaria que você abrisse a Bíblia na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 13. Que nos apresenta o padrão dessa justiça. Será que Deus, tão santo, tão perfeito, ele leva em consideração as minhas opiniões, os meus padrões? Se Deus é perfeito, se Deus ele é santo num outro patamar, um outro nível, ele é transcendente, a Bíblia ela nos mostra que a justiça de Deus é amparada no próprio caráter dele, que diz aqui: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, o padrão da justiça de Deus é o próprio Deus, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Daí nos dá uma segurança que ela é uma rocha inabalável, porque o padrão dele nunca muda, está firme, nunca mudou, não teve princípio, logo não tem fim. Deus, ele é justo, Deus, ele é santo. Então esse apoio continua imutável. Mas existe algo que eu quero acrescentar aqui para a nossa terceira qualidade a respeito da rocha, que você precisa estar colocando a sua vida. Deus, ele tem uma qualidade chamada bondade, e essa bondade é a disposição de ser generoso. A bondade é a disposição de abençoar. Deus, ele está disposto a abençoar você agora mesmo. Lá em Salmo, no Salmo 31, nós vamos observar a bondade de Deus como um apoio. No Salmo 31, no versículo 19, diz assim: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e tu mostrar-te aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Então, a bondade de Deus, ela está disponível para alcançar aquele que teme a Deus, aquele que ama a sua palavra, aquele que tem colocado nele a sua confiança. E neste momento eu quero convidar você para observar que essas qualidades de Deus, dessa rocha, que a palavra dele diz que nós precisamos ter como base, como firmeza, como apoio para as nossas emoções, apoio para a nossa vida, apoio para a nossa esperança, é dizer que apesar de todo o contexto mundial,
Apesar até mesmo do coronavírus, Deus, ele continua soberano sobre todas as coisas. Irmã Rosinha, e o que é ser soberano sobre as coisas? Ser soberano é Deus estar no controle de tudo. Ele pode agora mesmo acabar o sofrimento das pessoas que estão passando por este mal, mas ele pode também nos dá a graça de passar conosco por este sofrimento e sustentar as dores, fazer a nossa vida superar este sofrimento de perdas. Eu quero dizer que você que perdeu alguém, o Senhor está com você para te segurar a mão e te fazer forte e dizer que Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua segurança. Não se desespere, porque isso logo vai passar. Deus tem um propósito determinado. Eu quero dizer para você que essas qualidades de Deus, essas qualidades da rocha, nos faz ficar mais firme, acreditando que nada pega Deus por surpresa. O coronavírus não veio interromper um plano de Deus. O coronavírus não veio desestruturar os propósitos de Deus, não. Nada intervém. A palavra do Senhor diz que nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. E até nas perdas que aconteceu em quem disse isso, que foi Jó, o Senhor, Ele está diante de tudo isso, sobre tudo isso, para nos dar vitória, para nos dar lições. E eu quero te convidar a você refletir e tirar lições por este tempo que nós estamos passando em casa. Proibidos de ir à rua, proibidos de trabalhar, de nos encontrarmos, de nos relacionarmos fisicamente. Quais as lições que você tem tirado de tudo isso? E mais uma vez quero te convidar a você a ler. A palavra de Deus é que nos dá fé. A palavra de Deus é que nos dá segurança. Então, vamos ler a palavra dele no Salmo 46, no versículo 9 e no versículo 10, que diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vem, se esconda nessa rocha, esconda a sua vida nela. Eu quero orar por você nesta oportunidade, abençoar a tua vida, abençoar o teu coração, a tua alma angustiada. Saia desse nível de perturbação e entregue a sua vida e firme a sua fé na rocha inabalável que é Jesus. Amado Deus, eu quero te apresentar todos os ouvintes da tua palavra e, Senhor, orar por cada um deles através, Senhor, deste programa e abençoar onde chegar, Senhor, o conhecimento da tua palavra, que tu entres, Senhor, com o teu poder, com a tua soberania na sua vida, Deus, e derrame sobre eles a bênção da tua paz, da tua alegria, da tua saúde, em nome de Jesus, e que um novo tempo seja determinado no coração, em nome de Jesus.